diferenciados ou, né, minorias em si. Então, esse caminho é muito importante para que a gente compreenda esses grupos, compreenda o que realmente acontece. Agora, partindo para o assunto em si, eu acho que é importante a gente compreender o que significa uma política pública, que é basicamente a ação de um determinado governo em prol da sociedade, em prol de uma determinada parcela da sociedade. E é muito importante que a gente perceba que não necessariamente essas políticas públicas elas são eficientes. Elas podem ser catastróficas, elas podem ser erradas, mas não cabem a nós discutir isso aqui agora. E um dos maiores exemplos de política pública que a gente pode ter é o que a gente está vivendo agora. Nós precisamos de uma política pública para a atual situação de pandemia. E é justamente isso que se resume. Basicamente, a gente precisa ter um plano, uma ação governamental que vai garantir direitos, deveres e controle e ordem da sociedade em determinadas épocas ou segmentos. De um ponto de vista da história, é muito importante a gente compreender essas políticas públicas como reflexo da sociedade que elas surgiram. Então, aquilo que eu falei, é anacronismo a gente dizer que uma política pública ela é totalmente errada sem levar em conta o conhecimento da época. Então, a gente tem que entender que as ações governamentais, nesse sentido, são fruto daquilo que o povo, o Estado, os pesquisadores, os cientistas acreditavam ser certo. Um outro conceito importante para a gente entender as políticas públicas seria o de medicina legal, que basicamente vai trazer o direito dentro da medicina ou vice-versa. Seria mais ou menos o que pode ou não pode ser feito. E isso vai nortear, por um bom tempo, né, hoje em dia e desde sempre, as políticas públicas. Então, seria mais como uma forma de você conseguir controlar para que não hajam excessos, para que não hajam faltas, mais ou menos uma forma de você nortear essas políticas públicas. E então, basicamente, quando a gente olha para esse tipo de coisa, a gente está olhando para a sociedade também. Então, para quem não é de história, entendam que quando eu falo a política pública, eu estou falando do período também. É muito importante, porque senão ficaria uma coisa bem desconexa. Agora eu vou iniciar, então, a fala da trajetória histórica das políticas públicas voltadas para a área da saúde, começando pela Primeira República, 1889. Preciso lembrar também que eu não vou falar tudo, né? Não vou entrar em detalhes a respeito do contexto, eu vou simplesmente dizer como que as políticas públicas elas passaram a ser entendidas, compreendidas e colocadas em prática nesses períodos. Na Primeira República, a gente vai ter o surgimento de uma coisinha muito importante chamada higienismo. Basicamente, é uma ideologia que surgiu lá na França, lá em Paris, e que tem como foco manter uma modernidade vigente, manter a organização, limpeza. E esse imaginário, essa ideologia, ela vai ser trazida pelo então presidente Rodrigues Alves. Basicamente é tudo isso, é trazer a civilização aonde não tem. É você poder levar a essas pessoas que até então não eram civilizadas um pouco de civilização. Esse higienismo, ele tem uma ideologia que, quando você olha, ele é muito interessante, mas ele acaba sendo muito rígido e intervencionista. Então, basicamente, essas ações, elas vão visar proteger o Estado, proteger a sociedade daquilo que está incomodando, está sendo, como que eu posso dizer, feio, basicamente. A ideologia da época é você trazer a modernidade, você trazer ordem, você trazer um Estado forte, um Estado bonito. E o Brasil, naquela época, na Primeira República, ele nada mais era do que um historiador, Nicolau Shevchenko, chama de túmulo do estrangeiro. Túmulo do estrangeiro porque as pessoas vinham para cá, pegavam doença e acabavam morrendo. Então, toda essa situação, toda essa visão, ela precisa ser colocada em prática uma solução para tudo isso, né? Que existe uma historiadora que se chama Dilma Cabral e ela aborda que esses problemas de saúde, né, na questão
para os estrangeiros acaba sendo um incômodo muito grande em questão de investimentos, em questão das pessoas virem para cá, e acaba excluindo o Brasil de uma comunidade internacional. Então, é de suma importância para o governo trazer essa mudança. E essas mudanças, elas vão passar por uma reestruturação urbana. No Rio de Janeiro, por exemplo, você vai ter o esvaziamento dos cortiços, a população pobre, incômoda, doente, vai ser jogada para os lados. Então, é o início da favela, é o início da população em estado mais precário, é o início de um problema social muito grande que a gente vive até hoje. No caso dos loucos, dos portadores de transtorno mental, não é diferente, porque o louco ele acaba sendo um incômodo, ele acaba sendo algo que você precisa deixar ele de lado. Por exemplo, você está na rua e você escuta um louco falando sozinho. A orientação que te dão é, deixa ele falar sozinho, deixa ele de lado. Nessa época, eles eram levados então para os manicômios, que eu vou trazer um pouco mais depois. Então, basicamente, é iniciada uma grande reforma urbana aos moldes do que acontecia na França, e isso vai trazer diversas consequências para a população em geral. Aos mais abastados, uma mudança positiva. Aqueles que são jogados de lado, uma mudança totalmente negativa de segregação, de isolamento e de falta de política pública. Então, basicamente, essa diretriz política dessa época vai trazer a situação higiênica como uma justificativa para deixar essas pessoas de lado. Esse processo ele é conhecido como regeneração. Para quem tiver interesse de pesquisar, esse discurso higienista ele vai trazer justamente isso: arrumar a sociedade, regenerar a sociedade, como se essas pessoas fossem realmente um problema. E, basicamente, a proclamação da República ela é um problema muito grande no sentido social. E no campo da saúde mental não é diferente. É nessa época que a gente vai ter uma grande população nas santas casas de misericórdia, e é nessa época que o governo passa a laicizar, ocorre uma laicização do tratamento psiquiátrico, e então deixa de lado as irmandades, as santa casas, a religião como cuidadora dessa população com transtorno mental, e passa a ser uma responsabilidade do Estado. Existe uma lei federal de assistência aos alienados, de 22 de dezembro de 1903, que basicamente vai incentivar a construção de grandes hospitais psiquiátricos, de manicômio, e que vai trazer todos os problemas que a gente vivencia através da luta antimanicomial, que é de suma importância e é algo vigente até hoje. Então, basicamente, a gente tem a ascensão do higienismo, do sanitarismo, e o manicômio ele aparece como uma ferramenta. E o pensamento médico para a utilização desse manicômio é justamente você controlar a população. A Era Vargas, já mudando de período, é onde acontece uma institucionalização dessas políticas públicas. É muito importante que a gente compreenda que o Brasil estava passando por uma industrialização muito grande e que precisava de uma organização. Então, é criado o Ministério da Educação e Saúde Pública, que vai nortear todas as ações de saúde no Brasil. O Ministério da Educação e Saúde Pública, em conjunto com o Ministério do Trabalho, que também é criado nessa época, vão levar a saúde como um todo para diversos cantos do país. E é basicamente isso que se trata dessa institucionalização. Você vai ter uma coordenação das ações voltadas para a saúde em geral, em todo o território nacional. E o sanitarismo campanhista, que seria você levar toda a saúde para a população que precisa, ganha o auge agora. Então, você vai ter diversas campanhas de saúde pública sendo levadas para a população que mais precisa. E tudo isso tem como função buscar melhorar os serviços federais de saúde, e justamente por ser algo coordenado. É muito interessante que nessa época tem um decreto de 3 de julho de 1934 que vai definir
os espaços a serem utilizados. Então, basicamente, é nessa época que você vai ter a legitimação do espaço de tratamento da saúde mental, você vai ter os manicômios como uma legitimação mais estatal, mas a gente precisa entender que tudo isso é positivo no sentido de organização, mas todo aquele ideal de exclusão do doente, do louco, e esconder aqueles que não merecem ou não podem ser vistos, ainda continua. Então, basicamente, é um arcabouço institucional para o que vem a ser os manicômios, né? Já era, mas agora a gente tem, então, uma legitimação institucional. Basicamente, a orientação governamental nesse sentido era de você controlar o máximo possível no Brasil inteiro. Então, agora não mais só nas capitais, como foi na Primeira República, e acaba sendo um problema muito grande, porque nós sabemos que um governo tem muita oposição e que a oposição incomoda. Portanto, surge uma legitimação, surge uma forma de você colocar essas pessoas que incomodam em locais agora institucionalizados. Na República Populista, a partir de 1946, ocorre uma reestruturação, no sentido de que a saúde pública e a privada, elas entram em conflito. Então, a saúde pública e a medicina privada, eles disputam a questão de leitos, a oferta. Então, é um período de grande turbulência, no sentido de que não vai ter tanta coisa a ser feita, justamente por essa discordância. É muito importante também a gente compreender que é nesse período que a gente vai ter a diferença do médico sanitarista e do médico clínico. Ou seja, o médico clínico é aquele que vai tratar da doença em si, lá, né, no consultório. O médico sanitarista é aquele que vai elaborar grandes campanhas para prevenir, para você combater, para você garantir que não venham mais acontecer. Por isso essa reestruturação. É nesse momento que, então, existe uma separação, e é muito importante, porque o sanitarismo, lá do higienismo, ainda está em voga. E a gente precisa compreender isso como uma política pública, pois são ações governamentais, são ações que vão interferir diretamente na vida de muita pessoa, e é muito importante a gente compreender essas coisas para que a gente entenda que todo mundo está sujeito a esse tipo de política pública, porque todos nós somos a população. Então, basicamente, o que a gente tem na República Populista é uma organização no sentido de fiscalizar, é uma organização no sentido de propor mais coisas, mas isso não adianta muito. Um historiador chamado Cláudio Bertolli apresenta que toda a face miserável que o Brasil tinha desde a Primeira República, de doenças, de pobreza, de problemas sociais em si, mantém-se da mesma forma na República Populista, pois a taxa de mortalidade do Brasil ainda é alta. Na questão de combate à doença, é o mesmo discurso de proteção à coletividade, é o mesmo discurso de você segregar aquilo que incomoda. Então, no que se refere à psiquiatria, é muito importante que é nesse momento que ela busca se afirmar como uma área de especialização ou uma especialidade médica. Basicamente, você tem uma definição de alguém que vai tratar dessas pessoas, você passa a ter uma visão de que essa área é de suma importância. Como um exemplo, a gente tem o decreto de 3 de janeiro de 1946, que vai trazer basicamente essa legitimação através das negociações estaduais, que o governo ele passa a permitir que hajam negociações além do governo federal, visando sempre ampliar, sempre manter e aumentar essa questão da psiquiatria como uma forma de você controlar. Na ditadura militar, a gente tem o começo de uma reorientação das práticas médicas como um todo, incluindo a psiquiatria. A gente vai ter um modelo diferente do que vem sido adotado até então. Como eu falei anteriormente, antigamente, especialmente na era Vargas, existiam as grandes campanhas sanitaristas, em que você levava a saúde até as pessoas.
Na ditadura militar, isso começa a mudar e passa a ser vigente um modelo hospitalocêntrico, ou seja, o hospital ele passa a ser o local onde as pessoas vão para serem tratadas. Então, basicamente, as pessoas elas precisam ir através da ajuda, né? E toda a parte de grandes manicômios, grandes centros hospitalares ainda continua. É sempre colocado em prática esse pensamento e cada vez buscando alcançar mais pessoas ainda. Na ditadura militar, a gente vai ter um esvaziamento dos recursos para a área de saúde. E por isso, novamente, a gente não vai ter nenhuma medida significativa no sentido de mudança. O que a gente vai ter é uma expansão da medicina e da saúde como um todo, mas ainda assim num grau muito lento. Isso vai repercutir na questão de leitos hospitalares, na questão do índice de mortalidade que vai diminuir. E é o marco, basicamente, a ditadura militar é o marco dessa reorientação, porque a gente vai ter uma nova forma de pensar, você vai ter a indústria da loucura, que é tudo que eu venho falando até então, sendo bombada. Então, o governo ele passa a se preocupar muito mais com a organização psiquiátrica, com a organização dos manicômios, no sentido de proteger a própria imagem. Então, é quando começa a mudar, mas não é a mudança efetiva, que só vai vir depois com a reforma psiquiátrica, com a ideologia de Franco Basaglia. E é muito importante a gente entender que é nessa época que a gente começa a compreender essa mudança. Ela não é efetiva. Basicamente, na ditadura militar também não há nenhuma alteração significativa. Como eu falei, é só na década de 70 na Itália e posteriormente aqui no Brasil que a gente vai ter uma mudança significativa nas políticas públicas voltadas para a saúde mental. A questão dos manicômios ainda preocupa muito nessa época, ainda é muito legitimado, então essa mudança no sentido da luta antimanicomial, ela ainda não é presente, é algo que é posterior, e todo aquele problema de segregação, de isolamento, de falta de políticas públicas ainda permanece. Então, basicamente, o que eu trouxe até aqui é uma trajetória de que o sistema manicomial ele tem origem lá no higienismo francês, que veio para o Brasil na Primeira República. Beleza, a gente tem uma ideologia, a gente tem uma política pública efetiva no sentido de ação, então são políticas públicas que foram colocadas em prática e que a gente tem como principal ferramenta o manicômio. E é muito interessante a gente compreender o manicômio como uma figura emblemática nesse sentido, porque é a partir dele que você vai conseguir controlar. Porque até a Primeira República, as pessoas problemáticas elas eram levadas para a cadeia ou para o hospital, dependendo, né, de como era a situação. Quando você cria e você institucionaliza um manicômio, você passa a ter um local para que essas pessoas elas sejam controladas e esse controle ele passa a ser fundamental. Agora eu vou então iniciar a parte do manicômio e do discurso em si, porque as coisas elas não acontecem sozinhas, as coisas não acontecem do nada, as coisas elas precisam de uma ideologia, de um respaldo e principalmente de uma organização. E essa organização, tudo isso vem através do discurso, que como eu falei, médico, social e do governo em si, é de segregar, de isolar. Basicamente, o manicômio ele surge então como uma proteção da sociedade, da coletividade, e a instituição psiquiátrica ela representa justamente isso, o espaço em que você pode enclausurar, você pode controlar e você pode simplesmente fazer o que você quiser com essas pessoas no sentido de controle. Dentro dessas instituições, as pessoas elas deixam de ter uma religião, das atitudes normais, hábitos, comportamento, valores. Então você passa a ser um paciente
E em muitas delas, como eu vou trazer daqui a pouco, você é apenas um número, você não é uma pessoa, você não possui um transtorno mental significativo para que haja uma política eficiente. Basicamente, esses aspectos eles estão ligados à infraestrutura, à arquitetura, que vão dar característica nesse sentido. Um dos principais manicômios aqui do Brasil, que foi objeto de pesquisa do meu TCC, é o Hospital Colônia de Barbacena, e é um local assim representativo de todo esse enclausuramento, essa segregação, esse isolamento, justamente pelo número de pessoas que adentraram aqueles muros. Para isso, eu vou trazer alguns trechos de 3 fontes. Primeiro é o Em Nome da Razão, de Elvésio Raton, 1979. Para quem tiver interesse, esse é um documentário e ele está disponível no YouTube, 20 e poucos minutos, mas é uma coisa muito pesada no sentido de que não assista se você não tiver estômago, não assista se você não compreender essas coisas como fruto de seu tempo. Foi um erro muito grande, e é justamente por causa desse tipo de coisa que a gente tem esse tipo de reunião hoje, esse tipo de palestra hoje. É para que essas coisas não se repitam. Então é o Em Nome da Razão, de Elvésio Raton, de 1979, é um documentário, e o livro Nos Porões da Loucura, do Irã Firmino. Esses dois, eles são jornalistas e eles vão adentrar as paredes, os muros, a instituição do Hospital Colônia de Barbacena. E eles vão evidenciar tudo isso que eu venho falando até aqui. Aquela parte de segregação, do isolamento e principalmente da falta de infraestrutura, da falta de uma política pública eficiente no sentido da assistência. O nome do livro é Nos Porões da Loucura. Está disponível na Biblioteca Pública do Paraná, tem um exemplar. É muito bom, assim, para você analisar esse tipo de coisa. E um outro livro é o Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex. Se eu não me engano, está disponível na Biblioteca da PUC. E esses autores eles vão trazer justamente essa visão de dentro do manicômio. Tanto o documentário Em Nome da Razão, o livro Nos Porões da Loucura, esses dois eles são da época, então eles são de quando o manicômio ele estava em atuação. Já o da Daniela Arbex é de 2013, que ela faz também uma análise desses dois documentos. Eu vou trazer um trecho do livro do Irã Firmino, que descreve o manicômio. Basicamente, ele descreve assim: um jardim florido na frente, uma sequência de pátios ensolarados, tipo alçapões de cimento, ao fundo. Muros acinzentados de até 5 metros de altura, nenhuma área verde no interior, nenhuma sombra, um banco para se sentar, sequer uma peteca, uma bola, um cigarro para fumar. Nenhum médico nos ambulatórios, nas enfermarias ou nos pátios, apenas os atendentes. Então, basicamente, aqui você já compreende que ela é uma instituição para ficar lá. Então, os muros de 5 metros de altura não é qualquer um que vai pular, e é justamente para isso que ele está lá. O autor ele também faz um questionamento que é bem interessante. Por que Barbacena é uma prisão? Uma prisão perpétua, um campo de concentração, um hospício, jamais um hospital, uma casa de saúde, ou centro psiquiátrico, como o governo quer rotular? Qual as razões das grades, dos eletrochoques, das celas e dos altos muros acinzentados? Então, aqui, com esse questionamento, ele está fazendo... basicamente, ele está fazendo a pergunta para tudo que eu expliquei. Toda essa infraestrutura, toda essa questão mais específica voltada para o controle, ele tem a justificativa na segregação daqueles que não são adequados para a sociedade. O autor ainda coloca assim, que o famoso Hospital Colônia, de Barbacena, no caso, é um asilo medieval, de pedras e barras de ferro, úmido, frio e indesejável, celas e eletrochoques, todas as torturas médicas, nenhuma assistência ou calor humano. Como um campo de concentração,
farrapos humanos, homens e mulheres pelos pátios. Então é tudo isso que eu venho falando, a falta de uma política pública efetiva, no sentido de que alguém que cuide dessas pessoas, porque o problema que até então era, que seriam essas pessoas, foi resolvido, mas o problema dessas pessoas não. Então, é bem interessante a gente compreender e ter essa visão de dentro do hospício de como que era. Esses muros é também interessante a gente compreender que eles não são só feitos para que as pessoas não saiam de lá de dentro. Esses muros eles foram feitos para que a sociedade não veja o que acontece lá dentro. Então, por isso que você tem instituições centenárias, como é o caso do Hospital Colônia, em atuação por muito, muito tempo, sem nenhum questionamento. Porque a população não tinha como se indignar se não via. Então, basicamente, esse controle que é feito, ele não é só para os loucos, ele é para a sociedade como um todo. Aqui eu trago um trecho do Elvésio Raton, do documentário, que ele diz assim: aqui dentro há loucura, lá fora a razão. Escondidos entre os muros, longe dos olhares, os chamados loucos são degradados física e moralmente. O único caminho que resta é a morte. Então, basicamente, as pessoas elas entravam nesses locais e muitas delas, a grande maioria, não saía viva, não voltava para sua vida normal, não voltava para sua família e a sua família nem sabia o que acontecia. Ele também afirma que todas as técnicas utilizadas dentro do hospital pretendem controlar, no nível do corpo e da mente, uma loucura que não extravasa esse corpo e essa mente. O objetivo não é a cura, nem a recuperação, mas o controle. Então, basicamente, ele vivenciando tudo que ele vivenciou dentro do manicômio, quando ele foi visitar com teor jornalístico, ele resume nessas poucas palavras tudo o que eu falei até aqui, que a política pública, desde a Primeira República, ela não faz sentido no sentido de que ela não oferece assistência pro doente. Ela só surge como uma proteção da coletividade. E como eu falei desde o início, isso não é algo vago, não é algo que não foi pensado. Basicamente, essa arquitetura do isolamento, ela é algo muito característico do higienismo, tanto aqui no Brasil quanto na França, e que ela tem muito poder. Esse pensamento, ele tinha, né, muito poder no sentido de que as pessoas elas não questionavam. E essas pessoas, elas, quando questionavam, elas iam parar lá dentro. É muito interessante também a gente compreender essas instituições como instituição total do Goffman. Esse conceito ele diz basicamente que as instituições elas vão atuar para que tudo a respeito da sua vida seja controlado. Então, você pode trabalhar nessa instituição, você pode morar nessa instituição ou ser tratado nela. Desde que ela tenha controle total sobre você, passa a ser uma instituição total, que é basicamente o que um manicômio é, ou um sanatório, um hospício em si. Eram instituições que controlavam a vida do louco, desde a comida, ao horário, a atividade física, a absolutamente tudo. Então, essa instituição total, ela nada mais é do que uma ferramenta de controle de uma parcela específica. Então, basicamente, a gente nota uma dualidade dessas políticas públicas, porque ao mesmo tempo que você oferece assistência para o alienado, né, você deixa de lado muita coisa. Ou seja, você protege a sociedade, a coletividade, mas você deixa de lado o louco ou o portador de transtorno mental. Então, basicamente, esse pensamento ele vai ser vigente ao longo de todo o século XX. É muito importante a gente compreender como uma trajetória histórica, como eu fiz agora há pouco, vendo lá do início, lá da Primeira República, que toda essa instituição ela tem um fundamento. E, basicamente, tem a legitimação da sociedade, né? E é preciso vincular esses discursos com a imagem de que o louco representava na época. Então, basicamente, alguém a ser isolado, alguém a ser segregado. Agora eu vou só trazer uma questão interessante e triste ao mesmo tempo, que está no livro da Daniela Arbex, que é do Holocausto Brasileiro.
na página 14, ela traz que 70% das pessoas que estavam no Hospital Colônia não possuíam nenhum transtorno mental, no sentido de que eles não possuíam um diagnóstico de doença mental. Eles não possuíam um médico dizendo, né, que eles deveriam estar lá. Então, basicamente, quando ela traz esses dados, a gente nota justamente aquela prática higienista de você segregar alguém que incomoda. Na página 14, ela continua falando que haviam epiléticos, alcoolistas, homossexuais, prostitutas, gente que se rebelava, gente que se tornara incômoda para alguém com mais poder. Eram meninas grávidas, violentadas por seus patrões, eram esposas confinadas para que o marido pudesse morar com a amante, eram filhas de fazendeiros, as quais perderam a virgindade antes do casamento, eram homens e mulheres que haviam extraviado seus documentos. Alguns eram apenas tímidos. Então, basicamente, você vê que toda essa arquitetura, ela tem como base você controlar a sociedade em si. Essa sociedade que acaba determinando quem deve ser segregado, de quem, por exemplo, precisa de um auxílio, é uma justificativa. Então, a pessoa precisa de auxílio, ela é isolada, já que ela incomoda. Então, basicamente, é muito interessante a gente compreender essa ideologia por trás do manicômio. E essa discussão ela é muito importante para a gente entender que o manicômio ele nem sempre foi uma ferramenta somente da psiquiatria. Ela é uma ferramenta social e estatal. E deixa eu só ver aqui mais um trecho. Não, acho que esse não. Mas é interessante a gente compreender que as pessoas elas eram das mais diferentes formas possíveis. E como eu falei ali, essa questão ela acaba sendo muito importante para a gente compreender que cada um pode ir lá para dentro, né? E caso a gente não tenha uma reforma, uma diretriz como a reforma psiquiátrica propôs, caso a gente não tenha uma política pública eficiente, a gente acaba sofrendo tudo isso que essas pessoas vieram a sofrer. E uma coisa importante também é que o estigma acerca da figura do louco, como alguém a ser deixado de lado, ela acaba sendo vigente até hoje. Como consideração final, eu acho que seria interessante a gente compreender essa trajetória das políticas públicas como uma vertente higienista, como eu tenho falado, e o manicômio como uma ferramenta, que muita gente compreende que o pensamento higienista é dessa forma, mas não entende como que as pessoas faziam isso, ou os estados, no caso. A questão da dualidade dos serviços médicos também é de suma importância a gente retomar isso, porque ao mesmo tempo que você protegia a sociedade, você segregava e isolava o louco, né? E tudo isso é legitimado pelo discurso social e médico. Aqui uma citação do Elvésio Raton, do documentário, que ele diz assim: o hospital psiquiátrico funciona como um depósito para os improdutivos de uma maneira geral, indesejáveis, etc. Todos aqueles que por um caminho ou outro se desviam daquilo que chamamos de normalidade. O hospício é o local de exclusão daqueles que não se adaptam à sociedade. Então, isso resume basicamente tudo isso que eu tenho falado. E o manicômio, ele se apresenta como uma instituição que detém o poder psiquiátrico, mas também controla toda essa parcela da população. Então, é possível afirmar que o processo de patologização da loucura, ou seja, a loucura como algo a ser combatido, justifica essa isolação e tendo como base a ideologia higienista, e aqui até irônico, mas o discurso deles era isolar para curar. E nós vemos hoje em dia essa questão do isolamento. E é muito importante que a gente entenda também que o isolamento nunca foi o problema. O problema foi a falta de política pública para que esse isolamento seja viável, da mesma forma como nós estamos vendo isso hoje. O isolamento, muitas vezes, ele é a cura. Não tem como você tratar de doenças infecciosas sem que essa pessoa esteja isolada. Na loucura também, no sentido de controle, como eu venho falado. Mas é preciso que haja ações governamentais,
a população fique em cima no sentido de cobrar e basicamente compreender que é preciso sim se isolar, desde que a gente tenha condições de se manter. E falando em população, para finalizar, eu vou trazer uma citação também do Elvésio Raton, do documentário, que ele diz assim: e mesmo sem saber qual era o tratamento ou a situação dos alienados, a população via a necessidade de se manter longe deles, conforme os contratos sociais que são estabelecidos, e confere à psiquiatria um monopólio acerca da loucura. E por isso, o discurso psiquiátrico funda-se no controle da racionalidade. Em nome da razão, confinamos esquizofrênicos, mendigos, homossexuais, drogados e outros incidentes sociais. Então, basicamente, é isso. A gente compreender que nem todos que foram confinados foram loucos e que a gente entender que essa questão do manicômio é um problema social, é um problema estrutural e institucional. Acredito que seja isso. Muito obrigado. Acredito que agora a gente vai para as perguntas, isso? Obrigada. Você trouxe uma fala bem interessante para a gente. Já tem algumas perguntas aqui. A primeira que eu vou ler é: como se dá a relação dos internados com as minorias? Há diversos relatos de indígenas internados nos hospitais. Vou falar um pouco. É basicamente o que eu falei até aqui. De alguma forma, essas pessoas incomodaram alguém, no sentido de que elas se tornaram indesejáveis na sociedade e alguém com poder colocou essas pessoas lá dentro. Igual eu coloquei ali, deixa eu só voltar um pouquinho no meu roteirinho aqui, que a Daniela Arbex diz, né, que não foram apenas loucos, 70% das pessoas não possuíam nenhum grau de transtorno mental. Eram pessoas que simplesmente incomodavam alguém, pessoa que praticamente, como que eu posso dizer, a sociedade justificava esse isolamento e justifica até hoje. Então é por isso que é muito importante compreender que essas estruturas elas permanecem até hoje em muitos casos. A questão dos indígenas em si, eu não sei dizer realmente o porquê, né? Mas acredito que seja nessa mesma linha, por ser uma cultura, um pensamento, um posicionamento diferente da normalidade que a gente vê enquanto sociedade. Acredito que seja isso. Qual outra pergunta? Tá. E só para avisar, quem tá no YouTube também pode mandar a pergunta que eles repassam para mim. Como acelerar a mudança de pensamento com um sistema que é tão lucrativo para o Estado? Como acelerar a mudança? Isso? Desse pensamento, com um sistema que é tão lucrativo para o Estado. Então, a gente não tem como acelerar e é justamente isso que eu mostrei. É um problema de lá da Primeira República, 1889. É algo que a gente ainda não conseguiu colocar em prática, como a pergunta anterior realmente mostrou. É algo que é um pouco incabível que a gente, enquanto sociedade, mude se não vier uma mudança estrutural e institucional, principalmente, né? Aquela questão do estigma que eu comentei ainda permanece. Igual eu falei, quando você está na rua e tem alguém conversando, alguém fala, deixa o louco conversar sozinho, deixe ele na dele. Então, basicamente, o pensamento de você isolar, deixar de lado, ainda permanece. Obviamente, agora nós temos diversas ferramentas de controle do Estado, de cobrança, no sentido de que é muito fácil você divulgar alguma coisa. Então, a gente espera, eu pelo menos espero, que o que aconteceu em Barbacena não esteja acontecendo agora, que seja algo muito menor e que, infelizmente, a gente vai ter que demorar um pouco para mudar, e só vai mudar realmente quando a nossa postura mudar. Então, a gente tem que compreender a doença psiquiátrica, né, o transtorno psiquiátrico como algo que faz parte da gente enquanto humano, algo que a gente precisa tratar da forma correta e não ser nenhum tipo de frescura, como muita gente pensa que é. Não sei se respondi. Respondeu, obrigada. Se alguém tiver mais uma pergunta, quiser abrir o microfone e mandar no chat. Eu vou ler aqui. A Nicole, ela escreveu:
Não tenho nenhuma pergunta, apenas um elogio a ser feito e agradecimento pela oportunidade da palestra. Estou buscando entender um assunto que é extramaterial em referência ao meu curso. No entanto, a fala de vocês foi bastante excelente e necessária para expandir certas ideias, que estavam precisando dessa luz. Agradeço. Eu que agradeço, na verdade. Basicamente, como eu falei no início, é um assunto muito importante e diversas áreas vão poder atuar. Por exemplo, vocês, acredito que a grande maioria seja estudante de psicologia, estão escutando um historiador falando sobre isso. Essas áreas, elas são incríveis justamente por poder essa interdisciplinaridade. Espero que realmente tenha sido algo positivo. O João Farias mandou uma pergunta aqui. Isso significa que a moral é um problema para o tratamento terapêutico? Não é um problema no sentido terapêutico, mas sim a moral entra no sentido de justificar o isolamento. Acredito que cabe à sociedade em si entender essa moral no sentido de parar de justificar isso, parar de ter que isolar, parar de segregar. Acredito que seja essa a palavra. E que o problema fundamental seria a falta de política pública. Então, a política pública ela precisa suprir todas as necessidades da doença, né, e do problema em si. Não sei se cheguei a responder. Acho que sim, João. João mandou um ok. Então, tem vários elogios lá no chat, se você quiser ver. Tem a pergunta da Angélica ali, não sei se você chegou a ler. Angélica? Será que ela mandou só para você? Tá reservado. Deixa eu vou colocar aqui. Coloquei ali no chat. Qual a participação das comunidades terapêuticas nesse cenário e nesse histórico? Você pode falar um pouco dessa realidade? Das comunidades terapêuticas eu não tenho nenhum tipo de domínio, né? Mas acredito que as comunidades terapêuticas elas surgem justamente para amortizar qualquer tipo de ação estatal que venha a trazer algum tipo de interferência muito forte na sociedade, principalmente para os loucos, né? Mas eu não tenho nenhum tipo de dado a respeito dessas comunidades terapêuticas mesmo. Vou ficar devendo essa, mas posso dar uma pesquisada, como o professor aqui disse. Obrigada. A Desirê está falando o seguinte. Isso quando ainda não tenho medo do louco e apontam como violento a tal periculosidade da loucura. Exatamente. E a partir do momento que é perigoso, merece ou deve ser combatido, passa a ser patologizado. Tem um problema com essa palavra, mas passa a ser combatido e justifica ainda mais. Por exemplo, o mesmo exemplo do louco na rua, né? Você vê a mãe da criança falando, não mexe com ele, deixa ali que é perigoso, não chegue perto. É justamente isso que esse comentário traz, essa visão ainda de medo, e é um estigma, né, basicamente. Não sei se tem mais alguma. Acho que o Felipe fez um comentário. Em uma perspectiva da psicodinâmica, pode-se pensar que o medo do louco pode ser muito mais o medo da loucura de si mesmo. E isso se projeta no louco. Há algum dado histórico significativo de que isso já foi diferente? Não. O medo do louco sempre existiu. E você vai ver isso, como eu falei, na questão da mitologia grega. Geralmente, a mitologia ela vai trazer a loucura como um problema do herói. Por exemplo, o Hércules ficou louco. Ou nas notas filosóficas, a loucura ela nem sempre é compreendida como um problema psicológico, mas sim como um problema social. Esse medo do louco, ele vai sempre estar aí, porque justamente o louco, ele não tem o controle das suas ações, né? E o pensamento
social diz que você tem que ter medo desse tipo de coisa. A sociedade em si tem medo dessas coisas. Mas, historicamente falando, não tenho nenhum dado que diga que é diferente. Muito pelo contrário, as ações elas sempre mostram que isso sempre aconteceu. Então, Adrian, você fez uma colocação aqui, né, que na sua colocação você colocou assim, né, que a oposição incomoda, né? Em que sentido você quer falar isso, que a oposição incomoda? No sentido de que, a partir do momento que você tem uma oposição, você é questionado. E muitas pessoas não entendem o questionamento das suas ações como algo positivo ou algo construtivo. Então, como eu falei lá na fala, a partir da fala da Daniela Arbex, era gente que incomodava, era gente que não estava dentro dos padrões que a sociedade traz, entende? Não, nada político específico. Eu digo que era algo que você... Oi? Sim, eu estou compreendendo. Respondi? Sim. Tá ok, obrigado, hein? Por nada. A Desirê mandou um comentário. Como você vê a disseminação do Covid nos hospitais psiquiátricos na atualidade? Hoje, o HP de Maringá apontou 18 casos de Covid em pacientes e 30 casos em profissionais. É o mesmo problema que, por exemplo, em Barbacena eles tinham com doenças infecciosas comuns lá, né? Porque a partir do momento que você coloca muita pessoa no mesmo local, você tem esses problemas de insalubridade. E é o mesmo problema que o então presidente Rodrigues Alves buscava combater através da ideologia higienista. Mas, atualmente, é um problema muito maior, porque a gente tem conhecimento da doença, a gente tem uma estrutura muito diferente e está acontecendo. Agora vocês parem para pensar, e até caso vocês venham assistir o documentário ou ler os livros que eu recomendei, você vai ver que no Hospital Colônia de Barbacena, a maioria das pessoas não morria por causa da loucura, né, ou da justificativa que levou até lá. Morriam de doenças que eram adquiridas lá. Então, a insalubridade ela é uma coisa muito perigosa, no sentido de que você não sabe do que as pessoas estão morrendo, pelo menos naquela época. Hoje a gente sabe. E até eu queria dar os parabéns para as pessoas que estão nos hospitais psiquiátricos, porque já é uma luta normal você trabalhar nesses locais. Eu tive a oportunidade de frequentar, e ainda mais agora, nessa situação de pandemia, você tem que redobrar totalmente os cuidados, você tem que compreender que aquele paciente ele não vai conseguir se cuidar sozinho, no sentido de pessoa em si, e que depende de você que está ali do lado. O Covid ele é um problema não só para os hospitais psiquiátricos, mas como qualquer lugar, né? Nos hospitais psiquiátricos, mais ainda, pela forma como as pessoas vivem lá dentro, controladas, e que caso entre uma pessoa contaminada, diversas pessoas passam a ser também, né? Não sou médico para falar sobre isso, mas acredito que o maior problema seja justamente esse, que existem muitas pessoas, muitas delas de risco, que são aglutinadas nesses locais. Não sei se eu respondi. Acho que sim. Ela disse que respondeu sim. Então tá. Agora, acho que vamos encerrar as perguntas e passar a palavra para a Daphne. Muito obrigada pela sua participação hoje. Deu uma discussão bem interessante, uma visão bem legal para a gente. Eu que agradeço. Como eu falei, é uma discussão muito pertinente e muito importante. Qualquer coisa, não sei se vocês quiserem passar em meu contato de e-mail e as pessoas quiserem indicações de leitura ou que eu envie o meu TCC, podem disponibilizar e entrar em contato. Estou à disposição. Pode Beleza? deixar, a gente vai colocar teu e-mail lá. Isso. Muito obrigado. Obrigada. Oi, Daphne. Oi, boa noite. Boa noite. Agradecer, Adrian, muito bom te ouvir. Deu uma base boa aí para a gente continuar.
perguntas ótimas também, legal, né? Dando de mencionada quem tá aí. E seguimos aí, não dá para olhar as pessoas, né? Mas vamos falando aí, vamos aprendendo a se comunicar dessas formas necessárias, né? Nesse momento aí. Então, eu sou psicóloga, né? E trabalho há uns anos aí na rede de saúde mental. Trabalhei uns 6 anos em CAPS. Agora eu mudei, estou num serviço de atenção domiciliar recentemente, há 2 meses. Mas todo o meu percurso assim de profissional, grosso modo, foi, né, nesse lugar, assim, né? E aí é isso, né? O Adrian fala, eu vou lembrando dos casos, das histórias, né? Tem várias pessoas, assim, e as vivências, e é muito difícil, assim, hoje em dia ver, né, que ainda a gente tem muito isso, assim, né? Claro, teve a reforma psiquiátrica, né? E os hospitais psiquiátricos tiveram que, de alguma forma, entre aspas, se humanizar, mas a lógica permanece, né? E é uma disputa, né? É um conflito e a gente está inscrito nisso. Eu acho que eu gostaria de começar, então, falando, né, que ao falar da luta antimanicomial, né, da reforma psiquiátrica, a gente tem que pensar que a base de tudo isso, dessa caminhada, tanto dessas políticas públicas, enfim, né, é a contradição que tem como é produzida a loucura, né? Ao grosso modo, assim. Como fazer para reabilitar as pessoas que têm as crises, né? Ou seja, que desorganizam, né? De acordo com a normalidade. Como reabilitá-las, né? Ou como isolá-las e deixar que elas, né, não incomodem ou não mostrem que elas expressam algo que é produzido coletivamente. Então, a gente fala que tem uma unidade, né, entre a cronificação, ou seja, produzir, cronificar essas pessoas, né, adoecer mais, e a reabilitação. Então, sempre esse conflito que tem na saúde mental nos debates, né? Tá, mas as pessoas se tornam crônicas, então você tem um transtorno mental e é para sempre, é uma doença incurável, né? As pessoas falam. Esse medo, ai meu Deus, eu tô com crise de ansiedade para a vida toda, né? Ou eu, né, tive um episódio de mania, de euforia para a vida toda. Isso é um debate, isso é uma questão, porque a saúde mental ela é produzida nos nossos laços, na nossa rede de apoio, né, nas nossas atividades, enfim. E a depender de como está a nossa vida, vai expressar como a gente sente, pensa e se emociona. Então, como a gente também, a assistência à saúde, também vai nos educar de como a gente sente. É o que eu quero dizer com isso. No CAPS, né, quando eu trabalhava lá, era muito diferente pessoas com esquizofrenia, que a vida toda foram tratadas, né, e educadas a serem tratadas em hospital psiquiátrico, e de pessoas que nunca tinham ido, ou que foram uma vez, tiveram um trauma gigante, e a família sustentou cuidar em liberdade em comunidade, né, junto com uma rede, enfim, das condições possíveis. E é isso, você vê, assim, muitos sintomas, sinais, né, parecidos com quem é reincidente, né, que vai e volta, né, para os hospitais psiquiátricos, e muito diferente de quem não tem esse percurso no hospital psiquiátrico. Ou seja, será que é a doença que cronifica ou a assistência à saúde que cronifica, né? O que é da doença, o que é da assistência, né? Isso é um primeiro ponto. E quais são as potências da reabilitação, né? Que imagina, a reforma é muito recente e é muito conflitante, né? E a gente já vê muitas potências na reabilitação psicossocial, que a gente chama, né? E a gente também vê diferença, por exemplo, no grau de crise das pessoas ou do aumento, né, das crises com o momento da sociedade. Então, quando começou a ter a crise econômica, eu peguei bem a virada ali, né? Eu entrei no CAPS. Eu fiquei num CAPS por 5 anos, então entrei em 2015 e fiquei até agora, assim, né? Início de 2020. Eu peguei uma virada ali de uma crise e aumentou muito casos de suicídio, assim, era evidente, assim, como o desemprego, né, as condições de vida, as pessoas não terem acesso ao INSS, né, as pessoas então se afastavam do trabalho, não tinham acesso, como isso gerava né, culminava uma crise de saúde mental. Então, a relação da crise econômica, da vida, né, das condições de vida com a produção de adoecimento. Então, se a gente tem esse olhar, na assistência a gente vai perceber, né?
e como também diminuindo os espaços de políticas públicas. Então, antes a gente tinha centro de convivência, unidade de saúde com estratégia de saúde da família, vários espaços, circuitos, né, sociais, enfim, espaços coletivos de cuidado. Aí era mais, demorava, tinham menos internamentos, né, e pessoas demoravam mais para entrar em crise, digamos, né? As crises eram até as pessoas cronificadas, né? E depois a gente foi vendo como as pessoas entravam em crise muito mais rápido, assim, tipo, tem que internar fulano de novo, tem que internar de novo. Enfim, e a gente via essa contradição na equipe, assim, né? De a gente alimentando o circuito manicomial, né? Mesmo não querendo, porque não dependia de um serviço de saúde, né? Não é o CAPS, depende da lógica da vida, né? E essa contradição no serviço. Tá rolando o que eu tô falando, minha voz, tudo tá ok? Vamos me dando retorno aí. Assim, dá. Tá. Aí, acho que tem uma outra questão, né? Que eu acho que o Adriano foi até o processo da ditadura, do modelo, tá ok? Valeu, gente? Do modelo hospitalocêntrico, né? E acho que tem uma trajetória bem bacana, assim, no Brasil. Até ia fazer pergunta para o Adriano, esqueci, se puder, porque internacionalmente, assim, algo que mudou muito o modelo manicomial foi a Segunda Guerra Mundial, né? Porque rolaram vários traumas de guerras, enfim, uma concentração de pessoas voltando para os seus locais, né, de vida, enfim, de moradia, destruídos, né, desorganizados, enfim, e o Estado tendo que dar conta disso, assim, né. E aí começa a se fazer formas mais de escuta, mais humanizadas, né, então desde reformar dentro do hospital, né, tem várias experiências, Espanha, enfim, França, desde experiências em comunidades, assim, né. Então, se aqui no Brasil teve esse movimento, como é que foi? Vou falar depois. Aí, então, aqui no Brasil, nesse processo da ditadura, né, o que a gente vê que aconteceu foi muito os trabalhadores de saúde mental com péssimas condições de trabalho, né, então é insustentável, como o Adriano falou, vejam, né, quando se puderem, se tiverem estômago. Imagina você ter que trabalhar nisso por anos, né? Tipo, enfim, eu conheço pessoas que trabalhavam em Engenho de Dentro, que é o hospital que tem Anísio da Silveira, enfim, né, também é conhecido, é um grande hospital, assim, da manicomial, e assim, escutar os depoimentos é muito pesado. Imagina você todo dia ter que trabalhar ali, né, como você tem que se endurecer, se embrutecer, se desumanizar, entre aspas, né, para sustentar aquele lugar. Mas chega um momento que tem um limite. Então, as condições de trabalho mesmo, né, muito precárias, e começou a ter uma luta sindical mesmo por condições de trabalho, e que melhorar as condições de trabalho era melhorar as condições de vida daquelas pessoas, né? E dessa unidade, né? Entre lutar por condições de vida dos trabalhadores e da população atendida, né? Então, começou o movimento dos trabalhadores de saúde mental, né? E aí muita denúncia de maus tratos, né? Então, jornalistas, mesmo o Basaglia veio para cá, várias conferências, né? Então, Brasil, assim, tem uma dimensão muito grande, né? Imagina, gigante, né? O tamanho de um continente, com várias denúncias de maus tratos, né? Então, o mundo já tendo experiências de reformas, né? E, de alguma forma, o Brasil estava aos olhos do mundo também, e essas denúncias, enfim. Então, começou nesse processo, né? Junto com o processo da democratização também, né? Então, das greves gerais né, do final dos anos 70, 80, das lutas por melhores condições de moradia, trabalho, vida em geral, né? A saúde mental veio junto disso, né? Então é bem interessante ver os congressos. Tem vários livros do Basaglia, assim, né? E tem um que ele é um congresso com vários congressos, assim, né? Com trabalhadores, assim, tipo, para pensar em estratégias mesmo de superar essa condição. E aí, nesse processo, né, de luta assim por melhores condições, né, teve a conferência em Bauru também, que é conhecida, né, quando se saiu um programa, né, antimanicomial, então anos 80, junto com o SUS, né, com a reforma sanitária, então todo esse movimento geral dos trabalhadores, né, da Constituição Dita Cidadã, né, de 88. Então, todo esse movimento junto. Mas a reforma psiquiátrica ela vai se legalizar, né, nos anos 90. Na verdade, em 2000, né? 2001, a lei da reforma psiquiátrica de 2001. Então, o que acontece? Tem o boom, né, dos direitos dos anos 80, anos 90 já começa a ofensiva, né, neoliberal, aqui, né, mundialmente, no mundo, em Brasil, e já começa uma onda de privatização, né?
Então, nessa onda de privatização, a lei da reforma psiquiátrica ainda estava em disputa para ser aprovada. E ela já vem com várias contradições, né? Quando é aprovada em 2001. Então, nos anos 90 tinham experiências localizadas, né, antimanicomiais, mas é em 2001 que é aprovada e já é aprovada com algumas perdas mesmo, né? Então, uma das perdas foi, junto com o SUS, né, a complementariedade que chamam, né, que é você poder privatizar serviços secundários e terciários. Então, atenção básica, né, pública, mas você pode fazer uma complementação com serviços privados, né? O SUS paga serviços privados, né? Então, por exemplo, em Curitiba, não, assim, a maioria dos CAPs sempre foi privado, né? Isso dificulta muito o vínculo, né? Dificulta muito a articulação de rede, rotatividade, né, da equipe. Então, fica mais política de gestão, política pública. Então, vários problemas com a privatização e com essa complementariedade, né? E aí, uma outra derrota assim, no movimento, né, um debate sobre a desinstitucionalização, né, que várias pessoas entendem a desinstitucionalização como essa crítica da instituição social que o Adrian colocou, né, da instituição total, né, como um lugar zero de contratualidade, né, de que produz mais dependência, mais doença do que produção de vida, né, e de que tinham que se abrir as portas das instituições, que os espaços comunitários, né, enfim, são produtores de vida. Então, tem um movimento da desinstitucionalização, que é isso, de entender que a sociedade tem que se desinstitucionalizar, né, que é um movimento societário, estrutural, enfim, e tem um movimento que é a deshospitalização, né, que é uma disputa entre a reforma democrática italiana e a reforma que aconteceu nos Estados Unidos, né, que é mais a deshospitalização, da medicina preventiva. Estou trazendo várias referências do jeito que dá, né, aquele jeito. E aí, nessa disputa, então, entre a reforma psiquiátrica, né, italiana e o modelo americano, a deshospitalização foi digamos, a prioritária, assim, né? E aí, o que acontece? Você deshospitaliza de uma forma para reduzir custos, porque é caro um hospital, né? Então, responsabilizar a família, né? É mais barato pelo cuidado, né? E a proposta da reforma é a responsabilidade de ter equipamentos sociais, né? Uma rede de apoio psicossocial, né? Então, quando a gente fala que é um serviço substitutivo, é uma rede de serviço, né? E aí ficou um serviço como se fosse hospital ou casa, ou hospital ou capcêntrico, né? E o CAPS não dá conta, não é essa função, né? Era muito mais amplo e muito mais complexo. Todo um jogo de vários atores, assim, né? Juntos, assim, sociais. E aí o que acontece? A deshospitalização fez, né? Não faz processo de políticas públicas e acaba legitimando a hospitalização. Por quê? Porque na hora de crise, por exemplo, se não tem CAPS 3, 24 horas, vai ter que internar no hospital psiquiátrico. Se não tem hospital geral, porque muitas vezes CAPS 3 não dá conta, às vezes, da gravidade da crise, enfim, ou do grau de complexidade que precisa. Às vezes a pessoa tem uma desorganização e fica em crise de mania, mas é alteração da diabetes, infecção urinária, a gente já viu vários casos assim. E, então, o hospital geral seria muito massa para essas pessoas, e não tem vaga no hospital geral para isso, né? Então, tem equipe de saúde mental no hospital geral, né? Uma equipe interdisciplinar. Então, várias experiências que a gente tem em algumas partes do país, mas não se nacionalizou, né? E aí, então, a gente acaba, mesmo a gente sendo crítica ao hospital psiquiátrico, tendo que internar porque a pessoa não consegue viver a crise, né? Em comunidade, ou a família não tem condições, ou a estrutura da casa não tem condições, ou a vizinhança já tem o estigma da loucura, como o Adrian colocou, né? Imagina uma vizinhança que acompanha o sujeito há 30 anos, como você vai exigir também que a pessoa tenha vínculo com aquilo, né? Porque não construiu ali na vizinhança aquela situação, processo de crise, né? Então, várias coisas nesse sentido. Então, a deshospitalização acaba legitimando, né, a hospitalização. E aí hoje, né, além de tudo isso, a gente tem a medicalização social, né, que eu acho que é um tema importante. Por que também foi ok deshospitalizar, né? Anos 50, 60 ali, inovação tecnológica, né? Vocês vão ver lá, psicofármaco, lá, lítio, bababá, os vários remédios
que parecem muitos, mas são substâncias bem parecidas. E aí, essa inovação tecnológica, né, trouxe avanços psicofármacos, né, enfim, não dá para negar. Ao mesmo tempo, produzir uma contenção química, né? Então, você consegue controlar os corpos com medicamento, não precisa controlar com o espaço físico, né? Então, a medicalização social que a gente chama é o alargamento do patológico, ou seja, você dá um monte de CID, né, de doença preventiva, né? Assim, eu tenho tendência a ser bipolar. Eu tenho uma tendência, assim, sabe, a ser mais ansiosa. E aí você já toma um remédio, né? Ou você teve uma inibição de sono, você já tem insônia, né? Não negando que a gente tem essas coisas e que a gente precisa, às vezes, desse recurso, mas ao exagero da patologização de fenômenos que são humanos e provenientes da vida, né? E aí você faz o controle dos corpos antes, né? Então você aumenta o que é patológico, restringe o que é normal, né? E aí você medica, né? E aí a medicalização é bem importante, até nós psicos, que a gente está nessa também, né? Que não é só medicamento. Quando a gente fala em medicalização, é também a terapeutização da vida, né? Que é tudo, não, a terapia é para todos os momentos, salva a vida e tal. E é importante a gente ter crítica, né? Quando esse recurso, ele, às vezes, para alguém não faz sentido, outros recursos façam mais, né? Porque a saúde mental é um processo social complexo. Às vezes, uma atividade física ou uma conversa com a vizinha, o chimarrão com pipoca no final da tarde, né? Vínculos comunitários pode fortalecer do que necessariamente uma terapia, enfim. São funções diferentes na vida do sujeito, mas às vezes tem pessoas que não vão se beneficiar desse recurso de cuidado, né? Que às vezes o nosso cuidado pode ser iatrogênico, né? Ou seja, produzir mais doença do que saúde, né? Então, quando a gente fala da medicalização, a gente está falando também da terapeutização da vida, da terapeutização dos dilemas humanos, né? Saber como e quando usar essas ferramentas. Para terminar, como é que está meu tempo, gente? Vou falar só os pressupostos. Quanto tempo que eu falei já? Tá tranquila, se você quiser falar mais, pode falar. A gente vai até as 9. Eu vou fechar com os pressupostos aqui. Tá. Aprendendo a me comunicar com vídeo, gente. Eu fico querendo uma interação, assim. Então, para fechar, assim, trazer para vocês o que a gente chama aí, profissionais, enfim, né, pessoal aí da luta antimanicomial, de nossos pressupostos, assim, do que a gente não abre mão, né? Que o sujeito tem uma história, né? Parece que é bobo, mas é real, gente. O sujeito tem uma história, ele não é um objeto, sabe? E a todo momento você, na sua prática clínica, lembrar disso, assim. Tipo, porque você, às vezes, se embrutece tanto ali na escuta, e é muito louco esse dilema, assim, né? Entre ter que atender 5 acolhimentos, uma galera, corrida e parará. E aí você, tipo, tá, isso aí já é mais isso aqui, encaminha para isso aqui, entendeu? Tipo, demanda, queixa, demanda, encaminha. Queixa, demanda, encaminha. Que você, meu Deus, história, nossa, ele enfatizou isso, nossa, claro, tem uma história, nossa, na verdade é mais violência do que transtorno mental, nossa, eu tô patologizando uma mulher que sofreu violência. Cara, no CAPS a gente entrava em vários dilemas nesse sentido, né? Que o Adrian disse até hoje. Várias mulheres que, tipo, marido dá um jeito de botar no CAPS, e a gente, caramba, a gente vai meter um CID numa pessoa dessa, entendeu? Então, assim, a prática clínica da escuta, né? O sujeito tem uma história, e ele é protagonista. Então, muitas vezes, né, tipo, família, unidade de saúde, psiquiatra ligando pra gente, tem que internar, né? E a gente, ele não quer. Vamos tentar, vamos fazer uma visita, vamos conversar. Cara, a gente sustentou umas paradas, assim, que eu entendo pela família, eu entendo pelo profissional, mas é o protagonismo do sujeito, ele precisa estar voluntário no tratamento. Depois que entra, vai, entendeu? Quando a gente consegue fazer o vínculo, a pessoa vai. Aí, quando ela estabiliza da crise, falava, Daphne, nossa, tava muito desorganizada, né? Como que... Nossa, não sei o quê. Então, assim, se a gente não tivesse sustentado com a pessoa, ela não ia ter esse insight, ela não ia ter essa percepção, essa reflexão da vida dela. Então, a crise como um processo da vida dela, né? E a gente precisa sustentar junto com ela. E é muito foda, assim, desculpa o termo, gente, mas é muito dolorido, assim, como profissional, né? A gente vê que quando o nosso trabalho estava mais desorganizado, assim, tipo, equipe muito rotativa, imagina, em 5 anos, saía um profissional de 1 mês e meio, eu trocava de profissional, assim, fiz uma conta no final ali, caramba, muita rotatividade.
E daí vinha a crise nisso, né? Porque você tem vínculo com a pessoa sai, se desorganiza, então tinha muitas crises. E às vezes, quando saía muitos profissionais, ou quando mudava muito a lógica do serviço, tinha muita crise ao mesmo tempo. E a gente via que a gente não conseguia atender as crises, e a gente medicava mais, internava mais. E essa angústia de perceber que se tem equipe, se tem gente que estrutura a crise junto, se tem família, cara, a crise fica muito mais consciente, a crise fica um processo que pode produzir vida, que pode ser saudável, pode ser saboroso, sabe? Então, por exemplo, tem casos, eu fazia plantão noturno às vezes, tipo, eu tomava banho, né? Tipo, ela estava tomando banho, a pessoa em crise lá, em euforia, falando várias coisas, e eu falando, fulana, vamos fechar a porta, você tá pelada. Tipo, sabe? Tem alguém que possa... Ela, nossa, eu tô pelada, né? Então, assim, tipo, de condição de vida, de dignidade, né? Vamos fechar a porta, você quer... Assim, mesmo em crise, você quer que eu entre com você para tomar banho? Você consegue tomar sozinha? Não, Daphne, eu preciso de ajuda, então vamos. Então, sempre trazendo esse processo consciente, mas compartilhado, que ela consegue escutar, né? Enfim. Já entrei na crise, aqui vai vindo os casos, vai vindo as coisas, né? Mas então isso, o sujeito, um pressuposto é que o sujeito tem uma história e que as crises são parte do desenvolvimento humano, né? Claro, tem crises que tem sofrimento, que podem trazer muito mais adoecimento do que saúde, né? Mas depende de como a gente tem condições de sustentar. Então, já que tem uma história, ele pode estabelecer junto, né? Quem é a sua rede de apoio, com quem que a gente pode contar se precisar ligar, né? Às vezes ele não vai querer que seja a mãe, apesar de a gente ter o telefone da mãe, né? Então, qual é a rede de apoio dele? É o meu amigo lá da 7ª série. Massa, passa o telefone do amigo, né? Então, respeitar isso, né? A construção do vínculo. Então, muitas vezes, sei lá, automaticamente eu era TR porque era minha vez, técnica de referência, ou seja, profissional responsável pelo caso, e era minha vez, mas não ornava a nossa relação, não dava. E aí a gente discutia em equipe, falava, fulana, você vinculou com ele, você acolheu ele, entendeu? O teu jeito, tipo, o jeito que eu falo, não vai rolar com ele, entendeu? Seja por N motivos, então a gente trocava de TR, ou discutia, ou entendia que às vezes era uma resistência inicial que seria importante até abrir, era muito massa quando acontecia, daí no final, você viu, né? Não deu certo, mas deu. Então, entender que o vínculo é um processo que ele é base do tratamento, né? E do cuidado. E o plano terapêutico singular, que a gente chama, né? Então, o sujeito tem história, ele tem que ter um plano de cuidado singular, né? Então, isso é pressuposto. Por exemplo, se tiver um hospital que esteja isso, se tiver um CAPS que tenha isso ou que não tenha, né? É isso que a gente tem que olhar, mais do que se é hospital ou se não é, se é CAPS ou se não é. É muito difícil você ver hospital com PTS, de fato. É massificação do tratamento, entendeu? É tipo o cronograma. Todo mundo tem o cronograma da manhã, o cronograma da tarde, né? A lógica já pressupõe a massificação. Em serviços que são antimanicomiais, que se pretendem isso, né? O PTS, o plano terapêutico singular, ele é do sujeito, construído no momento, né? Eu consigo vir uma vez naquilo, né? Exatamente, isso quando não dopam, né? Então, quando deixa as pessoas acordadas. O território, né? Então, faz muita diferença, tipo, fulano, você tá em crise, você quer dormir aqui no CAPS ou quer dormir em casa? Cara, eu tive a possibilidade de trabalhar no CAPS 3, 24 horas, com leito, né? Com uma equipe que sustentava isso, uma experiência. Isso, a gente chegava pro sujeito e pra família. Você quer dormir aqui ou em casa? A gente acha que tem que dormir aqui. Daphne, eu quero dormir em casa, né? Equipe, como que a gente pode fazer? Acordos. Então, permanência dia, vai dormir em casa, mas tal dia e horário tem que estar aqui, né? Porque a gente precisa que você fique aqui. Porque na rua você já está brigando com o síndico, já está brigando com o fulano, né? Não vai rolar. E aí, tá, beleza. Então, quero ir pro território, né? Então, articula com o território, discute com a unidade de saúde, conversa com o síndico, né? Então, tornar o território permitido para ele poder também viver a sua crise, né? Não dá. O síndico está dizendo que se você for, não vai dar. Por favor, fulano, fica uns 3 dias aqui até dar uma melhorada e vai. Tá bom, Daphne, beleza. Então, a gente vai sempre na negociação, sempre o sujeito junto. Outros pressupostos, né, o saber compartilhado e ampliado, acabei falando já. Eu olhava assim, falava, fulano, sinceramente, a saúde mental é uma hipótese, é uma aposta, a gente está apostando juntos. Eu não vou ter certeza, né? O que eu consigo ter certeza é do meu acúmulo técnico, da minha experiência, da equipe que eu tenho, né? Então, por exemplo, trabalhando com uma equipe em 2015, 2016, a gente conseguia dar conta de coisas que a gente dava diferente na equipe de 2019, né? Por vários motivos, porque era a equipe que tinha, as condições que tinha. Então, não é porque eu sei fazer isso que depende da equipe para saber fazer ou não saber.
Então, o saber é compartilhado, né? E a clínica é ampliada. Então, cara, tinha terapeutas ocupacionais que nosso grau de escuta, né? Trabalhadora da limpeza chegava para mim assim, Daphne, fulano falou isso para mim, caramba, ele não fala para mim assim, por que fala para mim, né? Proximidade ali, tá ali no dia a dia. Pessoa da recepção, né? Então, as técnicas de enfermagem. Né? Então, assim, a equipe toda, né, pensa na situação, a equipe toda tá junto, não é só quem é referência, ou quem é psicólogo, quem é psiquiatra, né? E, inclusive, o usuário, né? Inclusive o usuário do serviço, né? O paciente, o sujeito, né? Enfim, que é atendido. Esses são os pressupostos. Então, eu acho que é isso que é importante, né? Quando a gente pensa em antimanicomial, mais do que uma instituição em si, um equipamento em si, a gente pensar nesses pressupostos que a gente não abre mão, em qualquer lugar que a gente estiver. Acho que é importante. Aí, para terminar, então, mesmo, né? Eu acho que a gente pensar nisso, que o que importa é a nossa lógica de cuidado, né? E a luta por uma sociedade sem manicômios. Porque eu posso ter um serviço muito massa, a pessoa vai voltar para casa e vai ter aquela mesma lógica, ou vai voltar para o trabalho e ter aquela mesma lógica, né? Então, a nossa luta é para além do nosso local de trabalho, para além do nosso horário de trabalho, né? Ela é uma luta que é muito maior, né? É isso, muito obrigada! Seguimos aí. Obrigada, Daphne. Você foi ótima, adorei saber um pouco das experiências, deixa um pouco mais palpável para a gente que é estudante de psicologia. Sim. Você foi ótima. Boas colocações aí para a gente. A gente vai abrir o espaço para as perguntas. Eu já tenho 2 aqui. Se você quiser também fazer alguma pergunta, Adria, a gente pode, você pode perguntar. Então, vamos para a primeira pergunta. Quem fez foi o Antônio. Tendo como base que o CAPS se pauta no cuidado e no acolhimento humanizado e em liberdade, mas tendo ciência de que a lógica manicomial ainda é viva em diversas esferas da sociedade, com a permanência de hospitais psiquiátricos e com a criação de comunidades terapêuticas, por exemplo. Quais os principais desafios, tanto práticos quanto teóricos, para a atuação do psicólogo em um sentido antimanicomial? Quer falar as perguntas e eu faço inteiro assim ou bate e volta? Pode ser. Pode ser que deu. Vai lá. Tá. A outra pergunta visto os processos de adoecimento e desumanização que surgem nesse cenário mundial, marcado por diversas crises, tais como a econômica e a sanitária, e levando em consideração também os recentes ataques aos direitos conquistados, como uma lógica antimanicomial, quais os modos do trabalhador de saúde atuar nessa forma? Você quer que eu te mande as perguntas pelo chat? Também? Não, tô escrevendo aqui do lado. Tá. A pergunta da comunidade terapêutica, né? A Angélica e Thaí também perguntou pro Adri. Angélica, querida, um beijo! Angélica lá de Fortaleza, maravilhosa. Legal. Coincidência aí. Então, comunidades terapêuticas, né? Se a gente olha para a história, as comunidades elas foram críticas à reforma, esse nome, né? E a proposta é bem interessante, assim, eram comunidades terapêuticas, ou seja, era uma comunidade, né? Tinha assembleias diárias, gente. Pensa uma assembleia com 100 pessoas, galera assim podendo se manifestar diariamente e conduzir o dia seguinte, assim, tipo, ó, amanhã o que a gente vai fazer? Isso. Fulano, você fica na limpeza? Fulano, você faz isso, né? Então, uma questão de viver em uma comunidade, porque a avaliação deles é que precisava ter uma experiência de cuidado horizontal, né, para viver em sociedade. Só que hoje o que a gente vive não é comunidade terapêutica, né? É totalmente vertical, hierarquizado, com uma base religiosa. E as pessoas podem ter sua religião, inclusive na saúde mental isso pode ser positivo, inclusive não ter religião e ser ateu, né? Engraçado que eu falava no grupo, quando as pessoas começavam a falar de religião. Gente, primeiro que o Estado é laico, né? E segundo que, assim, inclusive tem gente que não acredita em Deus, né? Então, esse aí pode ser um caminho para você, mas pode nem ser para as pessoas, né? Então, vamos lembrar que isso existe, tá?
Então, assim, a religião é um recurso, assim como as pessoas usam outros recursos, né? E a gente vê que as comunidades terapêuticas, elas têm uma base moral, né? Teve até uma pergunta para o Adrian. É muito de... como fazer ser sem moral, né? O técnico, a gente não é neutro, né? A gente tem valores, enfim, né? Mas esse debate da ética e da moral, enfim, daí tem vários debates em torno disso, né? Quando você desvia o teu olhar para seus valores, né? Suas concepções, e como a gente tem que ter um olhar, né? A escuta, ela precisa olhar muito mais que isso, assim, né? Então, eu acho que a comunidade terapêutica tem um tratamento, sim, moral, né? Então, a moral religiosa, que define um certo tipo hierarquizado de cuidado, né? E a gente vê que muitos psicólogos acabam tendo que entrar nesses lugares, até porque com condições de emprego, né? Temos poucos empregos disponíveis, a gente sabe que não é assim, a gente escolhe onde a gente quer trabalhar. E eu acho que o olhar antimanicomial está no jeito que você faz assistência, né? Nas condições que você faz, no momento que você faz seu grupo, como você faz as conversas, né? Então, a gente entender que, como trabalhador, a gente vai ter limites e a gente também vai sofrer essa contradição, né? Não é sem dor, né? Então, acho que isso, né, das perguntas, acho que esse lugar, assim, né, de que a nossa prática, a gente vai ter contradição, entender que a gente não vai mudar sozinho as coisas, mas que a gente consegue, na nossa assistência ali direta, ter experiências bacanas, né? E sempre vai ter gente com a gente. Isso é muito legal. Quem são os aliados, né? Tem trabalhador junto que pensa, tem trabalhador que às vezes não tem o lugar, né, antimanicomial, sei lá, só da enfermagem, às vezes não estuda isso, mas, cara, a prática é massa pra caramba, entendeu? Só precisa de alguém junto ali construindo. Então, sempre buscar os seus aliados. E sobre o processo de desumanização, né, crise econômica, sanitária, tudo. É isso, eu tô, assim, né, acho que a gente tá um pouco em luto, coletivamente falando, assim, né, o processo de luto coletivo tá pesado, desde gente negando, né, que as coisas estão mudando, ignorando que precisamos de máscara, de isolamento, e dizendo que tá tudo bem, né, desde gente com muita raiva, desde várias fases do luto, né, desde gente aceitando, né. Inclusive aqui eu batalhando para estar nesse recurso, gente, vocês vendo, né, vendo que eu me mexo, que eu tento, achando que eu tô falando com vocês aqui, tô falando, então, a gente tá aprendendo os esses recursos, né, no luto aí, de formas próximas de se conversar e tal. Imagina, os CAPs estão sem grupo. Meu Deus, como que é? Eu falo pra galera, a galera fazendo teleatendimento, gente, que louco, tem que fazer mesmo, mas que contradição, sabe? Então, essa pergunta é a nossa tarefa, né? Como que a gente vai lidar a partir desses processos de adoecimento e desumanização, assim, né? Eu acho que é primeiro se manter vivo, primeira tarefa, gente, a gente precisa se manter vivo, né? É tarefa. E eu falo sério, porque a gente é vetor e a gente, né, é jovem, não, a gente é vetor e a gente pode, né, e a gente não é só pegar o corona, né, mas a gente adoecer do que a gente acredita, da nossa humanidade, né, se manter vivo, com vida, com brilho nos olhos, pensando que a gente vai passar por essa ponte, né. E lembrar que a meta de 2020 é acabar vivo, isso aí. E aí a gente também pensar que é da gente que vai ter mudança, né? Então, assim, ninguém imaginava que ia acontecer isso, ninguém imaginava que ia ter impeachment, ninguém imaginava que ia ter eleição, ninguém imaginava várias coisas e a gente está vivendo várias coisas, né? 2013, várias coisas que eu nem imaginava que ia viver, né? Então, a gente vai aprender a mudar juntos, né? Como a gente vai fazer a mudança? Vai partir da gente, né? De alguma forma, coletivamente. A gente vai aprender nesse processo. Mas vamos se manter vivas. Mais alguém quer fazer algum comentário? Perguntar alguma coisa? Acho que tem lá no YouTube um comentário, viu? Tem como você me mandar? Eu vou mandar aqui, pera. Eu posso ler também. Tá bom. A Geneide comentou, muito legal que em 2014 e 2015 tivemos as redes formativas. Ela comentou lá no YouTube isso. Redes formativas quando da RAPS? Será que ela falou disso? Geneide, se puder comentar aí. Fala aí, Geneide. Ela falou isso uns 10 minutinhos atrás, então talvez tenha sido de algo que você estava falando antes. Que foi a criação das redes, das RAPs. Uhum. Mas, enfim.
Só falar uma coisa, gente, que vocês vão perceber isso. É engraçado porque eu vi o Adrian um comentário, assim. O Adrian falando, né? Ele disse que é professor, né? E é muito diferente como a pessoa fala e organiza o pensamento, né? Então, a gente é muito onde a gente trabalha. Reparem isso. Vocês vão reparar. Da onde a gente pisa diz de como a gente pensa, assim, né? Então, eu atendi muitas crises, então tenho um jeito de falar, assim, muito diferente, assim. E isso é muito rico. Foi muito bom ouvir o Adrian, o jeito que traz, assim. Agradeço também vocês estarem permitindo esse espaço, né, de eu conseguir falar do jeito que dá, nas condições que estamos. Mas acho que deu para entender bem, assim, o que você falou. Foi bastante rica a sua contribuição. Até assim, se você tinha falado no começo que tinha uma pergunta para o Adrian, se ele quiser responder. Da Segunda Guerra, se que você era souber, Adrian. da humanização do Eu não tenho nenhum dado específico sobre a Segunda Guerra, mas é nítido assim que essas pessoas que voltavam da guerra, elas precisavam. Até hoje em dia, né, a gente vê bastante isso em filme de Hollywood, quando o soldado volta da guerra, ele volta transtornado, né? Então, é provável, não tenho nenhum dado concreto, mas vai trazer sim um aumento da utilização desses espaços, justamente para tratar da mesma forma que um acidente natural, uma catástrofe natural também vai ocasionar esse tipo de coisa, né? Por isso que é tão importante esse tipo de debate, porque qualquer coisa a gente vai precisar de um acompanhamento, vai precisar, né, de um auxílio psiquiátrico, psicológico, e eu não tenho nenhum dado para te trazer, mas é certeza que houve sim um aumento, não só aqui no Brasil, mas em todos os países como um todo, né, no Brasil, no mundo, desculpa. Obrigada. Por nada. Mais alguma questão para mim? Ou... Para Daphne? Isso. Acho que... Tem mais alguma coisa no YouTube, Mami? Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que não, de pergunta não. Eu só queria fazer um comentário dessa questão da fala, né? Eu desenvolvi meu projeto comunitário da PUC lá dentro do Hospital Psiquiátrico Adalto Botelho, ali em Represa do Iraí. E sim. A mesma reação que você falou, a mesma coisa que você falou. Eu era o único de professor, né, de história, eu era o único de humanidades voltados para a licenciatura que estava lá dentro. Aí o pessoal olhava, o que você está fazendo aqui? E eu achei muito interessante justamente porque a gente acaba vivenciando na prática tudo isso que você falou, Daphne. Eu não tinha noção antes de eu entrar no hospital psiquiátrico ou ter contato com esse tipo de coisa sobre o que eu estava escrevendo. Então, as pessoas entrarem nesses espaços, terem contato, ou pelo menos ouvirem as pessoas falando, né, sobre isso, já é um ponto muito importante para que as coisas comecem a mudar. Sensibilizar as pessoas, eu acredito que seja a palavra. Beleza? Legal. Daphne, apareceu uma pergunta aqui de estudante psico, né? A gente sempre fica... Foi o Antônio que falou. Como é que você optou por trabalhar por lá? Como foi o início do trabalho no CAPS, os desafios, as surpresas para quem está saindo da faculdade agora? Como é que é? Como é que foi? Acho que tem isso assim das condições, né? Então, das gerações, né? Então, por exemplo, uma geração antes de mim passou em um monte de concurso público porque tinha concurso público, né? Eu já sou a geração das ONGs, fundação e tal, né? Não entrei nessa leva. E aí tem a fundação, né? Na época tinha ONG, você tinha, né, vinha entrando e tal, depois a fundação que gere, pelo menos em Curitiba, né? Mas você vai fazendo o teu caminho por estágio, vai conhecendo o pessoal e tal, e vai entrando, assim, né? Assim, no sentido clínico. Tem gente que chega no CAPS e nunca tinha ouvido falar de CAPS, né? E vai se encantando ou vai odiando, né? Amor e ódio ali. Mas, assim, do começo,
Acho que a gente, quando eu lembro da minha sensação de recém-formada, gente, é muito louco. Eu não usava calça jeans, né? Nunca gostei de calça jeans. E aí eu entrei no CAPS AD, né? E a maioria, 90%, são homens. Eu pensei, cara, vou usar calça jeans, né? Tipo, padrão, formal, assim. Lembro do primeiro dia, assim, eu nem sabia usar aquilo. Mas eu precisava me sentir cara de psicóloga. Eu sempre falo, até hoje eu brinco, como que é cara de psicóloga, né? Porque eu sempre estava na psicologia comunitária e tal, enfim, Fortaleza, fazer outros, né? Mais esse lugar da pegada do SUS e tal. E aí, como ser uma psicóloga clínica e tal, né? Como ser mesmo um CAPS e tal, esse lugar. E depois você vai vendo que a tua confiança, né? Então, você vai criando legitimidade no espaço, né? Então, igual disso, o jeito de pensar, de falar, o teu conteúdo, você vai criando, vai tendo uma legitimidade. Mas a gente leva bastante porrada, né? Porque é muito diferente a prática dos estudos. Mas eu sou daquelas que eu digo que é uma unidade, né? Tipo, então, desde o começo da faculdade, no processo, eu lembro muito das aulas, de aulas de primeiro ano, da primeiro estágio que eu fiz, da minha mono, das conversas com professores. Então, assim, a teoria que sustenta a nossa prática. Mas a prática vai além da teoria, né? E a gente precisa ficar se atualizando. Mas essa unidade, né? Ela é contraditória às vezes, mas não é uma ou outra. Acho que esse caminho. E ter uma rede, né? Chorar as pitangas pros amigos aí, pros outros psicos, pro pessoal da saúde mental, discutir casos, gente. Discutir os casos, né? Sempre importante. E uma coisa muito louca, assim, não sei como é para vocês, né? Mas a divisão das caixinhas, né? Tipo, isso é muito legal o movimento que vocês estão fazendo, CA da Psico. Arrasaram de estar com serviço social, com história, muito bacana o Adrien tá aí. Acho que essa interdisciplinariedade já na faculdade é massa demais, é real, gente, precisamos um dos outros, a gente trabalha junto. E, né, e os que vocês estão fazendo também do movimento da redução da mensalidade, né? Então, quem é estudante da PUC, essa percepção com os trabalhadores, né? Os professores, demais trabalhadores da PUC, que a gente faz parte, né? A gente é a maioria da população, né? Minoria política, mas maioria da população, né? Enfim, a gente fala as minorias, na verdade são as maiorias, né? Então, muito massa esse movimento do CA de redução da mensalidade, tudo, e a gente já vai aprendendo com isso, entendem? Então, a gente, já os professores, né? Vocês que são trabalhadores de informação, né? Ao trabalharem, né? Ou gente que trabalha já hoje em dia, já vai se educando para esse processo. Então, quando chegar no local de trabalho, já entende que precisa das pessoas, não olha com soberba, né? Ah, eu preciso de vocês para estar junto, né? Com vocês que a gente vai fazer a coisa, né? Eu acho que essa é a primeira dica, assim, né? Já aprender no começo e sempre ter essa humildade, assim, de saber onde você está pisando e tal, né? Considerando que os próprios laços sociais... Eu vi uma pergunta aqui. Quer que eu leia ou você lê? Pode ser, Tá. Considerando que os próprios laços sociais levaram o sujeito a adoecer, como podemos atuar de maneira efetiva, levando em conta que o sujeito será reinserido nesse contexto? Legal. Laços sociais, eu me lembrou a galera da psicanálise, eu ia falar isso, né? Das caixinhas também da psicologia, né? Quando eu cheguei no CAPS, era uma psicanalista, eu que estudei histórico-cultural, uma do behaviorismo e duas behavioristas. E daí muito louco, porque a gente veio, né, recém-formada, e, cara, na prática, uma ajudando a outra, não, você olha o fenômeno desse jeito, eu olho desse, a gente tentando se entender. Isso é muito legal, acho que é importante a gente manter o nosso pressuposto, nossos fundamentos, a gente conseguir escutar o outro a partir da lógica dele, mas entender que a gente se ajuda bastante, assim, né? A gente dá ênfases diferentes. Laço social, vamos lá. Isso, esse é o dilema mesmo, né, que você trouxe. A gente precisa produzir novos laços sociais, e essa é a proposta da reforma, né? Então, a família, muitas vezes, né, é adoecedora, cronificante, a gente querendo que o sujeito volte para a família. Não, ele prefere o vizinho, o amigo da 7ª série, né? E como produzir vida nesses espaços, né? Como o CAPS é essa transição, né? E outros espaços substitutivos para produzir vida, fazer amigos. A gente, no CAPS, eu fazia assembleia uma época, a gente fez as regras de convivência, as combinadas de convivência. Daí a gente falava, pessoal, pode beijar? Ah, Daphne não pode, né? Daí, tá, mas aqui no espaço de trocar carinho, daí sempre ficava essa contradição, né? Tá, o que é violência, o que é troca de carinho? Pode ser invasivo, pode? Daí a gente criou, não pode transar nem beijar. Daí o pessoal quis que escrevesse, tipo, bem claro, assim, para todo mundo entender. Não pode transar nem beijar.
a paquera tem limites. Então, foi a forma que a gente conseguiu resumir ali com os usuários, com a equipe no momento, do tipo assim, cara, mas a gente pode paquerar, né? Ou seja, tipo, precisa que os usuários, né? A gente, né? Os usuários ali, né? Assim, enfim, profissional, usuário, né? A diferença. Mas, assim, eles, né? Paquerar, produzir vínculo, novas relações, né? Então, acho que esse é um dilema também. Quando a gente fala reabilitar, é de como a gente refazer novos laços sociais, inclusive. Né? Valeu. Agradeceram ali. Então tá, Daphne. Tem mais alguma consideração, alguma pergunta? Tem alguma coisa no YouTube que eu não tô vendo, Mavi? Deixa eu dar uma olhada. Não, por enquanto não também. Acho que é isso. Muito obrigada, assim, os dois trouxeram uma reflexão bastante importante pra gente. A Daphne aí, pra gente que é psicólogo, que vai sair, que quer seguir essa área, ou até para ter um conhecimento, né, de como funciona. A Adriana também traz essa perspectiva de outra disciplina, muito interessante, assim, a fala de vocês dois. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. A gente, né, ficou honrado com vocês estarem aqui falando pra gente. Tem uma pessoa com a mão levantada aqui, não sei se foi sem querer ou se quer falar, não consegui ver o nome, mas se alguém quiser falar, pode falar. Acho que era Tamires o nome da pessoa. Mas se foi sem querer também, não sei. Acho que foi sem querer, então, mas qualquer coisa pode falar também. Mas enfim, tem muitos agradecimentos ali para vocês no chat. Legal, gente. Vou deixar meu contato também. Estou mandando para você. Quem falou comigo? Daí vocês podem colocar meu e-mail. Fico à disposição. Tá, deixa eu colocar aqui. Então, gente, eu falei várias vezes, mas quem não fez ainda a inscrição no Google Forms lá, é só fazer uma vez. Tipo, se você fez ontem já, não precisa fazer de novo. O link tá lá nas redes sociais do CA, porque daí a gente vai usar os dados desse link depois para mandar os certificados. A gente está checando também quem que tá nas reuniões e depois a gente vai mandar os certificados de horas. É isso. Reduz PUC-PR também. Reduz PUC-PR. Reduz PUC-PR. Nem um passo atrás, manicômio nunca mais. Eu não sou mais estudante, mas reduz PUC, tá precisando, né, pessoal? Isso. Muito obrigado pelo espaço aí, pela oportunidade, pelo convite. É uma iniciativa muito boa, tudo que vocês estão fazendo. A sociedade precisa de mais pessoas assim. Obrigada. Bom, obrigada. Tá, gente. Amanhã tem mais. Tchau, gente. 7h. E é isso. Vai ter os links lá certinho. Esperamos vocês. Tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.